Boa tarde. Essa apresentação eu fiz com base em resultados frutos da minha dissertação no CFT, sob a orientação do professor Jochen, com a orientação do Lion, da Gi. O título é Estratégias Funcionais de Espécies Arbóreas ao longo de um gradiente hidroedáfico de Campinarana da RDS do Atumã. Bom, muitos estudos ecológicos eles buscam entender as relações dos indivíduos com o ambiente. E a ecologia funcional, que é uma vertente da ecologia, ela investiga essas relações dos indivíduos com o meio em que eles estão inseridos a partir do estudo de atributos ou características funcionais. E essas características, elas podem ser morfológicas, fenológicas ou fisiológicas, e que influenciam no crescimento, na reprodução, no desenvolvimento, na sobrevivência do indivíduo naquele ambiente. Aqui, para espécies arbóreas, um exemplo tem algumas características relacionadas ao tronco, características foliares, floração, características de casca e de raízes. E estudar essas características nos fornece uma melhor compreensão sobre as estratégias das espécies frente aos ambientes em que elas estão inseridas, frente às variações ambientais daquele ecossistema em que elas estão, como que elas se ajustam e se adaptam àquele ambiente. Pensando em estratégias, Grimm propôs a teoria de estratégias CSR, em que as espécies de plantas do mundo todo elas poderiam ocupar diferentes ambientes ou ecossistemas ao possuírem diferentes estratégias, tendo estratégias relacionadas à competição, que é o C, tolerância ao estresse, S, e ruderal. Está relacionado com espécies com um ciclo de vida rápido, mas um alto investimento em reprodução. Então, as espécies, para que elas possam ocupar diferentes ecossistemas no mundo, elas podem apresentar esses 3 tipos de estratégia. A nível de escala regional, e dando continuidade aos estudos realizados por Demarque e colaboradores nas Campinaranas da Reserva do Atumã, a nossa principal investigação foi tentar entender quais são as estratégias, quais características as espécies arbóreas que estão distribuídas ao longo de um gradiente de condições hidroedáficas nas Campinaranas da RDS do Atumã, que estratégias elas possuem. Como nós vimos, as Campinaranas elas são ecossistemas considerados extremos, então elas vão realizar diferentes ajustes, apresentar diferentes características para permanecer e estar naquele ambiente. Bom, a área de estudos foram as parcelas instaladas na reserva do Atumã, nas áreas de Campinarana, 11 parcelas distribuídas ao longo das áreas de Campinarana, foram instaladas no âmbito do projeto PELT Mauá e no âmbito do projeto de Demarque Colaboradores, e a partir do banco de dados gerados com as informações da variação do lençol freático, nós calculamos a porcentagem de encharcamento do solo ao ano para cada parcela, e obtivemos também as informações da granulometria e das variáveis do solo para cada parcela. Bom, nós também selecionamos as 5 espécies mais abundantes de cada parcela, totalizando 30 espécies, 28 gêneros e 17 famílias. E, para as características funcionais, coletamos características foliares relacionadas à área foliar, o peso seco e o peso fresco, a espessura da folha, também características relacionadas ao crescimento, altura, diâmetro, densidade da madeira, espessura da casca e densidade da casca. Bom, para análise dos dados, para nós encontrarmos as estratégias das espécies com base nos traços, nós utilizamos uma ferramenta global, criada por PIS e colaboradores de 2017, que é o StreetFay, e ele calcula uma porcentagem de estratégia para as espécies com base em 3 traços foliares, que é a área foliar, o peso fresco e o peso seco das folhas das espécies. E para nós entendermos a influência das variáveis ambientais nos traços funcionais das comunidades arbóreas, construímos modelos lineares relacionando as variáveis ambientais, que é a porcentagem de encharcamento, e as variáveis de solo com os traços, com a média dos traços de cada parcela. Bom, todas as espécies, com base na utilização da ferramenta StreetFay, elas foram classificadas como tolerantes ao estresse. Então, aqui nessa tabela a gente pode
observar que todas elas têm valores altíssimos de tolerância ao estresse, tanto espécies generalistas como espécies especialistas de Campina-Arana. E aqui nós temos o triângulo, né, de estratégias, e aqui a gente pode observar as espécies, parece que tem um pouquinho mais, todas as espécies estão, foram classificadas como tolerantes ao estresse. E quando a gente compara com outros trabalhos, como o de Rosado e Matos, que também utilizaram essa ferramenta para classificar as estratégias das espécies, espécies de restinga, a gente pode observar que o maior valor de porcentagem de tolerância ao estresse, ali na primeira espécie, é 81%, enquanto que os nossos maiores valores são 96%, o menor valor é 79%, ou seja, as espécies das campinaranas, elas são altamente tolerantes ao estresse, até mesmo com ambientes de restinga, por exemplo, comparado com espécies de ambientes de restinga. Ao analisarmos a média dos traços de cada parcela e relacionarmos com as variáveis ambientais, nós encontramos relações significativas da capacidade de trocas catiônicas, uma relação positiva da densidade da madeira e relação negativa significativa da porcentagem de argila do solo e do encharcamento do solo. Para o crescimento em altura por um dado diâmetro, nós encontramos uma relação positiva significativa com a porcentagem de encharcamento do solo e uma relação negativa com a porcentagem de argila do solo. Para os teores de magnésio foliar, nós encontramos uma relação negativa com a porcentagem de saturação por alumínio do solo e uma relação positiva com a porcentagem de encharcamento do solo nas parcelas. E para a densidade da casca, nós encontramos uma relação negativa da densidade da casca com o encharcamento, a porcentagem de encharcamento do solo das parcelas. Bom, então, com base nisso, a gente pode concluir que a principal característica, a principal estratégia que as espécies elas precisam ter para adentrar os ecossistemas de Campina-Arana é a capacidade de tolerar o estresse. Como a gente viu, as campinaranas elas são ecossistemas com altas temperaturas, solos pobres, oligotróficos, então elas precisam ter essa capacidade de tolerar o estresse. A partir disso, dentro desse ecossistema, as variações, pequenas variações na granulometria, na fertilidade do solo, e as variações no lençol freático, elas influenciam nos ajustes das espécies, nas características funcionais delas, para que elas possam permanecer naquele ambiente ali, e de acordo com a disponibilidade hídrica, de acordo com as variações do solo. Então, isso mostra, o quão importante é conservar esse ecossistema, porque ele é um ecossistema com um patrimônio genético muito único, com espécies, desde generalistas a especialistas altamente especializados para esse ambiente. E é isso. Obrigada.